Uma movimentação silenciosa começou a chamar a atenção nos bastidores da América Latina. E desta vez, o Brasil parece estar no centro de um jogo diplomático muito mais delicado do que muita gente imagina. Enquanto o mundo acompanha guerras no Oriente Médio, tensões na Europa e a disputa crescente entre Estados Unidos e China, acontecimentos recentes aqui no nosso continente começaram a levantar dúvidas entre analistas internacionais, militares e diplomatas. Nos últimos dias, o governo brasileiro autorizou oficialmente a atuação do general venezuelano Luiz Gerardo Reis Rivero como novo adido militar da Embaixada da Venezuela em Brasília. O detalhe é que esse não é um militar comum. Reis Rivero foi sancionado pelos Estados Unidos em 2024, acusado pelo Departamento do Tesouro americano de participar da repressão violenta contra manifestações opositoras ao regime de Nicolás Maduro após as eleições presidenciais venezuelanas daquele ano. Segundo o governo americano, o general teria participado de operações ligadas à Guarda Nacional Bolivariana, envolvidas em detenções arbitrárias, repressão armada e agressões contra civis durante os protestos que explodiram após o resultado das eleições venezuelanas ser contestado pela oposição e por organismos internacionais. Mesmo assim, o Brasil aceitou sua nomeação diplomática. E é exatamente isso que começou a gerar desconforto em Washington. Oficialmente, o governo brasileiro argumenta que reconhece apenas sanções aprovadas pelo Conselho de Segurança da ONU e não punições unilaterais impostas pelos Estados Unidos. Por isso, juridicamente, Brasília considera legítima a atuação diplomática do militar venezuelano em território brasileiro. Mas, na prática, o movimento foi interpretado por setores diplomáticos americanos como um gesto político extremamente sensível. E talvez o mais curioso seja o momento em que tudo isso está acontecendo. Nos bastidores internacionais, cresce a percepção de que os Estados Unidos voltaram a olhar para a América Latina como uma prioridade estratégica. Depois de anos concentrados em conflitos no Oriente Médio, na guerra da Ucrânia e na disputa militar com a China no Indo-Pacífico, Washington parece novamente preocupado com a influência geopolítica em seu próprio hemisfério. E isso muda completamente o cenário, porque Venezuela, Cuba e até mesmo o Brasil passam a ocupar posições muito mais importantes dentro desse novo tabuleiro global. O próprio Comando Sul dos Estados Unidos já demonstrou preocupação com o avanço da influência chinesa e russa na América Latina, principalmente em setores estratégicos como infraestrutura, mineração, tecnologia e acordos militares. E é nesse contexto que a presença de um general venezuelano sancionado em Brasília ganha um peso muito maior do que parece. Só que a situação fica ainda mais estranha quando outros acontecimentos começam a surgir ao mesmo tempo. Recentemente, vieram à tona informações sobre uma simulação aérea de evacuação autorizada pelo governo venezuelano para a embaixada americana em Caracas. Oficialmente, o exercício seria apenas um treinamento preventivo para situações de emergência diplomática. Mas analistas internacionais apontam que esse tipo de operação normalmente acontece em regiões consideradas instáveis ou com risco elevado de deterioração política e militar. E aqui surge uma pergunta importante. Por que os Estados Unidos estariam treinando operações de evacuação na Venezuela justamente agora? Será apenas um protocolo comum ou um sinal de que Washington considera o cenário venezuelano mais instável do que aparenta? Ao mesmo tempo, declarações recentes do presidente Lula também começaram a chamar atenção fora do Brasil. Em diferentes ocasiões, Lula demonstrou preocupação com o avanço de tensões internacionais envolvendo a Amazônia e o aumento da pressão geopolítica sobre a região. Separadamente, cada um desses acontecimentos poderia parecer apenas mais um episódio diplomático comum. Mas quando observados juntos, eles começam a desenhar um cenário muito maior. É como se peças silenciosas estivessem sendo movimentadas em um jogo geopolítico que ainda não apareceu totalmente para o público. E talvez seja exatamente isso que esteja deixando diplomatas americanos tão atentos aos movimentos do Brasil. Porque o país ocupa uma posição estratégica gigantesca.
O Brasil possui a maior floresta tropical do planeta, enormes reservas minerais, influência regional, acesso ao Atlântico Sul e uma posição central na América do Sul. Em qualquer cenário de disputa internacional mais séria, o território brasileiro automaticamente se torna relevante. E Washington sabe disso. Por isso, cada aproximação diplomática envolvendo Caracas, Moscou, Pequim ou qualquer outro ator estratégico acaba sendo observada com extrema atenção pelos americanos. Ao mesmo tempo, o governo brasileiro tenta manter uma postura de autonomia internacional, evitando alinhamentos automáticos com os Estados Unidos. Historicamente, o Itamaraty sempre defendeu relações diplomáticas baseadas na soberania e no multilateralismo, buscando equilíbrio entre diferentes potências globais. Mas o problema é que o mundo mudou. Hoje, qualquer movimento diplomático pode rapidamente ganhar dimensão geopolítica. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo agora. A aceitação do general venezuelano em Brasília não representa apenas uma decisão burocrática. Para muitos analistas, ela envia um recado claro de independência diplomática em relação às pressões americanas. E isso acontece justamente em um momento em que os Estados Unidos parecem endurecer novamente sua postura no continente. Nos últimos anos, Washington aumentou sanções contra integrantes do regime chavista, ampliou pressão diplomática sobre governos aliados da Venezuela e passou a monitorar com mais intensidade movimentos estratégicos na América Latina. Ao mesmo tempo, cresce o temor internacional de que novas disputas globais possam transformar a América do Sul em um espaço cada vez mais disputado entre grandes potências. E o Brasil, goste ou não, está no meio disso. Talvez a maioria das pessoas ainda não tenha percebido. Talvez tudo isso ainda pareça distante demais, mas a verdade é que movimentos diplomáticos aparentemente pequenos costumam revelar mudanças muito maiores acontecendo nos bastidores. Foi assim em diversos momentos da história. Grandes crises internacionais quase nunca começam de forma óbvia. Elas começam com sinais discretos, decisões silenciosas, reposicionamentos estratégicos e alianças que, inicialmente, parecem apenas detalhes, até que deixam de ser. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo agora na América Latina. O Brasil estaria apenas mantendo sua tradição diplomática de independência ou estaria assumindo um papel muito mais ousado dentro desse novo cenário geopolítico mundial? Essa é uma pergunta que muita gente ainda não conseguiu responder. Mas uma coisa parece cada vez mais evidente. A tensão entre diplomacia, influência militar e disputa internacional na nossa região está crescendo. E talvez estejamos apenas vendo o começo disso tudo. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Brasil está apenas defendendo sua soberania diplomática? Ou acredita que essas movimentações revelam algo muito maior acontecendo nos bastidores da América Latina? Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre tudo isso. E se você gosta desse tipo de conteúdo sobre geopolítica, bastidores internacionais e estratégias globais, aproveita para deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque os próximos acontecimentos podem mudar completamente o cenário da nossa região.